Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom nós estarmos juntos, vivendo a Bíblia no meu dia a dia, a experiência com a Palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa caminhada e para o nosso crescimento espiritual. Quero convidar você a abrir o seu coração para o estudo bíblico de hoje. Estamos quase concluindo a carta de São Tiago. Então fique atento às instruções que o Senhor nos dará nesse estudo bíblico. E para que nós compreendamos, não simplesmente racionalmente, mas também numa experiência espiritual, a palavra de Deus, vamos suplicar juntos o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos. Estamos quase concluindo a carta de São Tiago. Então abra aí em Tiago, capítulo 5, pega aí o seu caderno. Vamos anotar o texto de hoje. Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 18. Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 18. Vamos ler o texto bíblico? Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem com outro juramento qualquer. O vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. Então não estareis sujeitos ao julgamento. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração feita da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Nós estamos sendo alcançados por essa palavra com direções muito preciosas da parte de São Tiago na conclusão da sua carta. Ele escreve para as 12 tribos da diáspora, para os 12, o número 12, né? As 12 tribos de Israel, mas também os 12 apóstolos, mas mostrando a universalidade dessa carta. Então, ele está escrevendo para nós. Primeiro ponto de hoje, o juramento. Tiago vai deixar claro que um cristão, em nenhuma hipótese, deve jurar. Nem pelo céu, nem pela terra. Imagine pelo nome do Senhor, não é? Então, o que ele está dizendo? Do caráter, da honestidade. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Então você não vai estar sujeito a julgamento, vai dizer São Tiago. Isso é fundamental para a nossa caminhada de fé. O nosso sim seja sim. Nós não podemos ser pessoas dúbias, de duplas palavras ou falsas na frente de alguém. Eu sou de um jeito, na frente de outro, eu sou de outro. Não, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Jesus já nos ensinou isso. Antigamente não precisava nem assinar documento, as pessoas eram pessoas de palavras, se tinha total confiança. Mas nós vamos vendo que no decorrer do tempo as coisas precisaram ser legalizadas, tornar lei, pedir assinatura para tudo, porque as pessoas não estavam mais cumprindo a sua palavra. Que o seu sim, católico, cristão, seja sim, que o seu não seja não. E aí ele vai dizer sobre o sofrimento. Se alguém está sofrendo, ele vai indicar aqui o remédio. Reze, aproxime-se de Deus, participe dos sofrimentos de Cristo na cruz, contemple as chagas de nosso Senhor, contemple o sofrimento dele por nós. Se alguém está sofrendo, recorra à oração.
Na oração nós experimentamos consolo, na oração nós experimentamos fortaleza, na oração nós temos discernimentos, na oração nós recebemos revelação de Deus, na oração nós recebemos direção pelo dom do conselho. Então, se você está sofrendo, recorra à oração. É na oração que você vai experimentar o alívio. Alguém está alegre, entoe hinos, cantar hinos, louvores ao Senhor. Até mesmo eu vou aqui acrescentar, quem estiver triste, sofrendo, cante louvores também a Deus, coloque lá um hino de louvor, de algum músico católico que você goste e comece a louvar. Você vai perceber, o coração vai sendo transformado. E aí ele vai dizer da enfermidade. Se alguém está doente, mande chamar os anciãos da igreja para que orem sobre o ungindo com óleo no nome do Senhor. Aqui nós vemos a fundamentação do sacramento da unção dos enfermos. Você sabe que existe um sacramento na igreja que é da unção dos enfermos? Tem muita gente que confunde, acha que a unção dos enfermos é a extrema unção. Então a gente só chama a pessoa quando o outro que está doente está morrendo. Não, a unção dos enfermos é quando eu vou ter que fazer uma cirurgia, que ela demonstra risco, ou quando eu estou doente eu posso solicitar a unção dos enfermos, porque ela é um sacramento de cura. É claro, no fim, quando a pessoa já está ali, no fim da vida dela, num processo de agonia, é a extrema unção com o viático, né, com a comunhão, para dar o alívio àquela alma, o perdão dos pecados, porque a unção dos enfermos só pode ser administrada pelo sacerdote. Por que o diácono permanente não pode administrar a unção dos enfermos? Por que um leigo, um ministro extraordinário da Eucaristia não pode administrar a unção dos enfermos? É exatamente por isso, porque ela perdoa os pecados, principalmente das pessoas que estão em coma, as pessoas que não têm consciência ou que não têm mais condições racionais, intelectuais para a confissão, ela perdoa os pecados. Então, ungindo com óleo no nome do Senhor, né, o presbítero vai rezar e vai dizer aqui, o versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Está vendo? Aqui a fundamentação do sacramento da unção dos enfermos, o óleo dos enfermos é abençoado lá no dia da missa do Crisma, exatamente para ser levado aos doentes, aos enfermos. Você tem alguém na sua casa que está doente, peça a unção dos enfermos. Vai fazer uma cirurgia, peça a unção dos enfermos. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para seres curados. Você pode orar pelas pessoas na sua casa, porque aí ele vai dizer, a oração do justo, a oração fervorosa do justo tem grande poder. Então, quem está rezando é o justo. É a pessoa que está buscando a santidade, que está vivendo uma vida coerente, em estado de graça. Não é qualquer pessoa que está aí em pecado, que vai ficar ministrando orações, ela vai ter até problemas espirituais, se ela quiser enfrentar certas realidades em oração e não está em comunhão com Deus, não está em estado de graça. Então, nós vamos vendo aqui, passo por passo, indicações que São Tiago vai nos dar. Essa realidade da oração fervorosa do justo, que tem grande poder, ele vai dar o exemplo aqui do profeta Elias. Quando o profeta Elias orou para que a chuva cessasse em Israel, para que houvesse conversão, para que eles abandonassem os ídolos, a chuva cessou, porque Elias era um homem justo. E a oração fervorosa do justo tem grande poder. Depois ele ora para que chova. Depois dos 3 anos e meio, depois de ter ali destruído a idolatria, o povo de Israel ter voltado para o Senhor, ele ora e a chuva volta. A oração do justo, a oração fervorosa do justo tem grande poder. Então, nós vamos percebendo o caminho que nosso Senhor está fazendo conosco hoje. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você a partir dessa mensagem, dessa palavra? Primeiro, o Senhor Deus nos indica caminhos preciosos e devemos segui-los fielmente. Que o meu sim seja sim e o meu
seja não. Em meio ao sofrimento, devo orar ainda mais. Nos dias alegres, entoar louvores a Deus. Quando necessário, buscar a unção dos enfermos, ter a ousadia e a coragem de rezar pela cura dos que estão doentes, acreditando que a oração do justo tem grande poder. São instruções preciosas e a aplicação deve ser essa. Eu não devo jurar. Então, se você tem jurado em relação ao céu, à terra, a Deus, pare com isso. Se está em sofrimento, ore ainda mais, alegre, louve, cante hinos ao Senhor. Se alguém está doente, precisando do sacramento da unção, busque na paróquia, peça ao pároco. Mas também você pode impor as mãos sobre os enfermos, porque a oração do justo tem grande poder. São Tiago vai nos instruir para que cada vez mais nós vivamos essa experiência de uma vida coerente de oração e de uma experiência profunda com o nosso Senhor. Coloquemos isso em prática e nós vamos experimentar esse grande poder de Deus doado e oferecido a nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado pela graça da instrução que a sua palavra nos dá. Em primeiro lugar, nos chamando a viver com intensidade o nosso caráter, aquilo que deve ser o nosso posicionamento, que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Senhor, eu quero nessa hora colocar-me diante de Ti e experimentar aquilo que o Senhor mesmo preparou para mim. Eu quero viver com mais intensidade a comunhão com o Senhor. Nos momentos de sofrimento, orar mais. Nos momentos alegres, cantar hinos ao Senhor. Mas em cada momento, até no sofrimento, os louvores vão libertando o meu coração, vão fazendo-me experimentar essa graça, buscar entender aquilo que a igreja tem de dom, de graça para oferecer, como é o caso do sacramento da unção dos enfermos, o caso da confissão no perdão dos nossos pecados, o sacramento da confissão que nos alcança dessa maneira, mas também buscar a justiça, viver a santidade, sabendo que a oração do justo tem grande poder e eu posso orar pelos doentes, eu posso orar pelos necessitados, eu posso orar pela nação, eu posso orar por cada pessoa que muitas vezes se apresenta diante de mim com tanta necessidade. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça, essa clareza e essa força da palavra que move o nosso coração para uma vida justa e para uma vida de comunhão com o Senhor, numa oração cada vez mais fervorosa. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É importante fazer a experiência, é importante dar espaço para Deus fazer em nós e através de nós. É importante viver a vida da igreja, a igreja que tem toda a graça sacramental para oferecer para cada um de nós. Isso nos dá segurança, isso nos dá bênçãos, graças, e nós podemos experimentar grandes milagres. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.